Olá, mais uma sexta-feira, aula de arte, um dia mais especial da semana, por ser o dia da nossa aula. E hoje a gente vai fazer uma aula sobre arte africana atual. Então a gente vai falar de arte africana nos dias de hoje. O que está acontecendo no continente africano em termos de arte? E para me ajudar aqui, eu tenho Midian fazendo a tradução para Libras e uma convidada super especial hoje, a professora Yolanda. Sou eu! Oi, gente, bom dia. Como disse a minha amiga, a professora Vilma, realmente hoje é um dia assim, muito especial e a gente vai tratar de um tema super bacana e que muitas vezes não tem o alcance que deveria ter, mas a minha amiga já pensou a respeito disso e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos juntas. Bora lá, que é um tema muito rico, né? A arte africana. Sei que quando a gente fala de arte africana, eu tenho quase certeza que a memória de vocês vai imediatamente buscar as máscaras, os totens, né? Todo aquele material ligado aos rituais. E não está errado, isso também é arte africana. Aliás, é a arte africana tradicional, aquela que é mais conhecida. Mas o continente africano mudou ao longo dos séculos, né, de sua história, e hoje ele está inserido dentro da arte contemporânea, como todos os outros lugares. Vamos começar essa aula, e aí a gente vê, né, uma imagem do continente africano se desenhando aí. Que coisa linda, né? Um continente imenso, né? Dá para ter uma ideia aí pela imagem, né, que é uma área bem grande, né, do nosso planeta. E é um continente bem rico em todos os sentidos, tanto no sentido material, né, por ser um território que tem muito minério, muita riqueza, mas principalmente a riqueza cultural. Né, Yolanda? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois é, gente, porque muitas vezes quando as pessoas colocam assim a África, ou colocam num fato negativo, né, que a gente sabe que realmente é uma região que tem muitas questões de conflitos, mas isso tudo se deve justamente por essa colonização da forma como ela foi feita. E também coloca a África como se fosse uma coisa só. E a África é um continente, tem mais de 50 países. Então, a gente falar de um local que tem mais de 50 países quer dizer que vão ter religiões diferentes, línguas diferentes, manifestações culturais, artísticas diferentes. Muito diferente quem está no Egito, que está lá em cima, para quem está num país como o Sudão, que é já mais abaixo do território, né? Pois é, isso é muito importante da gente frisar, minha gente. A gente não pode pensar no continente africano como uma coisa única. Vocês estão vendo aí na imagem que eu coloquei o globo, né? O continente africano e os países aí, cada bandeirinha dessa representa um país. O continente africano, ele é imenso e é super populoso, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a população do continente, de todos os 54 países, mais as ilhas, é em torno de 800 milhões de habitantes. É muita gente. Muita né? gente. É muita gente. Se pensar, o Brasil, que também tem um país que tem um território grande, a gente tem em torno de 170 milhões de habitantes. E o continente africano todo, em sua população, mesmo tendo um deserto enorme, Sim. né, uma área grande Sim. do continente, da parte norte, né, que é tomado pelo deserto do Saara, mesmo com essa área bem grande do deserto, ainda tem 800 milhões de habitantes. Inclusive, existem cidades no continente, na África do Sul e em outros países, que chegam a ter cidades maiores que São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. É muita gente. Né? Vamos ver um pouquinho mais. Quando a gente pensa, né, na África, geralmente a gente pensa nisso, em pequenas aldeias, né? Aquelas tribos primitivas que ainda existem, sim, as aldeias, né? Em praticamente todos os países existe a área interior, como aqui também. Né? A gente tem as grandes cidades e a gente tem as cidadezinhas lá do interior. Né? Qualquer estado do Brasil vai ter sua capital, onde é super populosa, e as pequenas cidades bem pequenininhas a gente tem também. E a mesma coisa acontece lá no continente africano. Tem as grandes cidades, os grandes centros urbanos bem desenvolvidos e tem
as cidadezinhas, as aldeias, né, e as tribos. Vamos ver mais um pouquinho. É importante a gente, eu trouxe essa imagem para vocês conhecerem um pouco, que a gente esquece de ver como a Europa e a África estão próximas. Isso facilitou também a colonização, né, Yolanda? Uma colonização terrível, que foi feita de uma forma muito violenta, né? Antes mesmo da África ser colonizada, né, houve a diáspora, né, Sim. Yolanda? Que os povos africanos foram tirados de seu território e levados para as Américas, principalmente, né, onde foram escravizados. Né, e daí, desse processo da diáspora que veio, né, a nossa herança africana. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Yolanda? Ai, vamos lá, sempre é um No prazer, né? seu território aí. Pois é, né? Nosso, né, enquanto brasileiras. Sim. Gente, e a gente pensar mesmo aqui no nosso país, é a gente falar que o Brasil foi o país no mundo em que mais escravizou pessoas negras, tá? E que foi o país dentro das Américas em que essa escravidão durou mais tempo. Então, por isso que muitas vezes a gente não se vê como pessoas negras, como pessoas pretas, que tem essa diferença, viu? Vejam aí com o professor de história de vocês. Porque essa escravização foi uma coisa assim, muito cruel. Mas eu estive no Egito. Eu estive no Egito há alguns anos atrás e as pessoas lá ficam muito aborrecidas quando a gente vem falando somente dessa questão de escravização. Porque o que eles falam é que, como a gente sabe, até na história a gente vê, a vida humana ela começou no continente africano. Então, às vezes as pessoas falam da África por algo que só entre aspas, né, que durou 400 anos, se muito. E a África em si tem mais de 5.000 anos de história. O que é mais de 5, de 7 mil anos de história em virtude de 400 anos? Então, vamos valorizar, pessoal. Vamos ver esse outro lado, que é isso que a minha amiga Vilma hoje quer trazer para a gente. Yolanda, muitas vezes a gente esquece que o Egito, Sim. que foi uma grande civilização antiga, Sim. fica no continente africano. Pois é. As pessoas falam do Egito, né, e da civilização egípcia como se não fosse na África. Mas né? e é um país assim muito rico economicamente e culturalmente, então, nem se fala. Nem se né? fala. Mas existem outros países tão antigos, né, como a Etiópia. A Etiópia Nigéria. A Nigéria. Nossa, São Nigéria é povos fantástica. muito antigos que, né, que viviam ali e que sofreram, né, com esse processo cruel, absurdo, violento que foi, né, a colonização que a Europa impôs, né, pela força mesmo, pelo uso de armas, né? Não foi uma coisa assim, chegou lá e os povos africanos aceitaram, né, ser subjugados. Não, eles lutaram, resistiram. Tanto é que a colonização né, em África, em território africano, foi mais curta, né, do que em outros lugares, porque houve uma resistência muito grande e uma luta muito grande pela libertação e pela independência, porque a África ela foi saqueada e foi dividida, né, de uma forma absurda, né? A Europa se reuniu num concílio, num conselho, numa conferência e repartiu a África entre eles como se eles tivessem esse direito. Sim. Né? E é importante a gente ver sobre isso, porque essa ideia, né, de superioridade que alimenta o racismo está relacionada diretamente ao capitalismo. Né? A ideia de dominação. Esse imperialismo, né? Sim. Assim, a princípio, por isso que se tem até hoje muitos conflitos, porque imagina, você mora em um local, digamos, você mora aqui em Pernambuco, vamos trazer para cá, você mora em Pernambuco, e dentro do nosso território tem várias culturas, várias ideias diferentes, várias religiões. A gente agora está passando por conflitos porque as pessoas não estão aceitando ter perdido uma eleição. Pois é. Imagina uma coisa séria como mexer com a cultura de alguém. E, de repente, chega alguém de fora com um armamento muito poderoso e dizer, pronto, a partir de agora Pernambuco está dividido de um estado só em 10 e joga todo mundo naquele local e vocês se virem. Só pode dar conflito. Pode dar problema. Inclusive porque eles juntaram nos territórios, dividindo etnias. Sim, né? Tem sim. territórios separando famílias. Exatamente. País que ficou dividindo etnias. Outros que juntaram etnias inimigas. Né? E como numa nação só. Isso não podia dar certo, né, minha gente? E aí houve a descolonização também, né, da África a partir das lutas, muita guerra civil, né? Mas o continente africano ainda sofre
com o imperialismo, com a globalização, com a imposição, né, econômica que vem dos Estados Unidos e da Europa também. Então, essa proximidade acaba sendo uma coisa ruim, né? Assim Acabou como o sendo... México com os Estados Unidos, né? Exatamente. Então, aí vocês estão vendo uma cidade africana, acho que é a cidade do Cabo, uma cidade imensa, né? Que cidade linda. Então, é importante que a gente veja, mude o nosso olhar, né, para o continente africano como um lugar rico, desenvolvido, né, que tem produção tecnológica, produção cultural, né, e não como um lugar vazio, cheio de pequenas vilas e pequenas aldeias. Né? É um lugar que tem tudo isso. Né? Envolve tudo isso. É a cidade do Cabo mesmo, aquela montanha linda. Linda. Né? Muito bonita. Então, é importante a gente entender o continente para a gente poder entender essa arte que está sendo produzida nesse continente. Certeza. Veja, a produção artística, a gente agora vai entrar mesmo na produção artística, falar um pouco dessa arte que está sendo, né, produzida no continente africano. Vamos dar sequência. Então, aí tem um pequeno texto, coloca na tela, por favor. Então, vocês estão vendo aí, né, um texto introdutório falando sobre a arte africana, e a gente colocando aquilo que até o século XX, quando se falava em arte africana, sempre se pensava nessa arte dos artefatos, né, ligados às diversas religiões que existem ali, né, e àquele mundo mais primitivo. Essa arte que foi muito importante, inclusive, que ela teve uma influência sobre a arte moderna, né, na Europa, e porque é a base daquela cultura. Então, só a partir do século XX é que essa arte passou a ser valorizada. Né? Então, aí vocês estão vendo alguns exemplos dessa arte africana mais antiga, né? Essa arte que veio mais tradicional. Né? As máscaras, os totens, os artefatos ligados à religiosidade. Mas a gente não vai falar dessa arte, não. A gente vai falar da arte que está sendo produzida hoje, né? Nessa África atual, moderna e pós-moderna. Né? Porque a pós-modernidade também chegou lá, né? Não é? Todo esse processo político, inclusive, está dentro dessa pós-modernidade. Então, aí vocês estão vendo duas imagens da mesma artista, né? Zanele, eu não sei pronunciar os nomes africanos, acho muito difícil. Não, a gente fala como a gente sabe, né? Então, seria até Zanele... porque em outros idiomas tem isso, né, Vilma? Sim, Podia ser também em inglês, caso você não saiba, ou em francês. Isso. A gente não sabe falar, a gente fala como sabe. Fala como... É assim mesmo. Como os franceses fazem com as outras línguas. Eles falam, afrancesam tudo, e a gente tem que começar a fazer isso também. É justo. Então, essa artista que vocês estão vendo as duas imagens é uma fotógrafa. Então, vocês estão vendo uma imagem que é uma fotografia de uma outra pessoa, e do outro lado vocês estão vendo um autorretrato. Vê que interessante o olhar dessa mulher, né? Ela tirou... É totalmente inusitada essa forma, né, de se retratar. Ela colocou o espelho, né? Certamente ela planejou, né, claro. a foto, colocou um disparador para fazer a foto enquanto ela estava no espelho mostrando a sua imagem, o seu ambiente, o seu lugar, muito rico. E também essa artista, ela, embora seja uma artista moderna, ela gosta de retratar as tradições africanas, né? Porque isso é muito importante. Pela roupa a gente vê, né? Exatamente. Uma afirmação de identidade. Os países africanos, eles estão se modernizando, mas eles não querem perder o vínculo com a sua cultura ancestral. Isso é muito importante. Então, aí alguns nomes, né? Aí vocês estão vendo a artista, primeiro nome é aquela que eu mostrei a imagem, mas tem vários outros, né? Kade Atia, Kudzani Shurai, Kemang Valehuleri, não sei se é assim, Tracy Rose, essa artista é incrível. E eu trouxe outros. Esses eu citei os nomes e a gente vai ver outros artistas, tá? Desse momento, atuais, artistas vivos que estão produzindo. Vamos ver essa imagem aí. O que é isso? O que é isso aí? O que é que tu acha que é isso aí? Rapaz, sempre que se pergunta, isso é arte, né? Quando faz assim, isso é arte, a gente realmente tem que usar esse exercício de imaginação. De imaginar, de tentar entender um contexto do que está querendo passar. Então, a gente olhando assim separadamente, você fica se perguntando, né? Isso é arte? Isso é arte. Isso aí parece coisa que é feita na escola, né? Material reciclado. Pois é. E por que não pode ser? Sim.
Esse artista, Romualdo Azumi, eu não sei se é assim, né? Azumi. Ele é um artista incrível. Ele é um artista engajado. É do Benin, né? É do Benin. Ele Joia. é um artista... aliás, boa parte dos artistas africanos atuais, eles são engajados. O que é isso? Arte engajada. É aquela arte que o artista, ele é não só um artista, mas ele é um ativista. Ele tem a finalidade de discutir a sociedade que ele vive, a cultura dele, a exploração, porque o continente africano, apesar de já estar praticamente todo independente, mas ele sofre ainda a exploração do capitalismo, do imperialismo, né, da Europa e dos Estados Unidos. E tudo isso é muito pesado para eles. Então, eles usam a arte como uma forma de denunciar. Vamos ver aí, eu coloquei 3 questões para a gente discutir, como se você tivesse que escolher. Opa. E aí, o que é isso? É uma peça artística que quer chamar atenção para a produção desenfreada de lixo? Opa. Uma obra artística com forte conteúdo político sobre transporte ilegal de petróleo da Nigéria. Olha só. Uma recriação contemporânea de uma máscara africana como provocação do lugar da arte. O que é que tu acha? Caramba, os 3 caberiam muito bem, né? São as 3 mesmo. São as 3 mesmo? Ainda teria mais. Com Se eu certeza. tivesse botado aí mais elementos. Então, essa arte do Romuald, ele é incrível. Vê como ele consegue. Ali é tampa de galões de combustível. A gente pensa naquelas máscaras mesmo, né? Você olha e pensa. Sim, ele remonta a isso mesmo. Ele quer discutir essa questão da arte ancestral africana, ao mesmo tempo em que ele traz as questões que estão postas hoje, políticas de exploração, né? É muito rico o trabalho desse rapaz. E olha só... eu ia falar do petróleo na Nigéria, porque o pessoal fala muito do tráfico de diamantes na África do Sul, mas a Nigéria é um país imenso, é feito o Brasil, continental, e ainda é altamente explorado. Tem muita gente, como você disse, a capital, Laos, é imensa, é muito grande, é maior do que São Paulo, e é altamente explorada por causa do petróleo. Exatamente. E aí esse artista, ele está chamando a atenção para isso. Mas ele também está chamando a atenção para a questão do lixo, sim. Né? Ele escolheu trabalhar com a reciclagem para chamar a atenção para essa questão que no continente africano parece que ainda é mais forte, porque eles ainda estão um pouco atrasados nessa questão aí da reciclagem, né, dos aterros sanitários, e também porque a África também foi usada para se jogar lixo de outros lugares. Pois é. E essa é uma questão que ele tem chamado a atenção. Né? Muito interessante o trabalho desse artista. Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês estão vendo os chinelos. Um painel feito com restos de sandálias. Ali um globo terrestre feito com os galões. Esse é feito com os galões de combustível. Né? Então, ele sempre chamando a atenção para esse... Olha isso aqui, que interessante. Aí, essas 2 obras são lindas, incríveis. A primeira é uma deusa, e a saia dela é feita com uma tela de arame e aqueles cadeados que o pessoal coloca nas pontes de Paris para o amor eterno dos namorados e namoradas. É uma mandingazinha, né? Que o povo fala mal, né? Mas todo mundo faz uma mandinga. Né? Então, ele trouxe essa ideia porque dentro da religião voodoo, o cadeado é um símbolo forte. Sim. E ele não ele tem um sentido diferente do amor. Ele coloca justamente que você não deve usar um cadeado para o amor. Porque está aprendendo. Isso, essa peça, ele se chama A Deusa do Amor. Mas é uma crítica a essa ideia ocidental. Sim, do que é amar. Do que é amar. Exatamente. Muito interessante esse trabalho desse artista. E aqui, né, esse é um símbolo universal, né? Da cobra que come o próprio rabo, com uma ideia de continuidade. O Ouroboros. O Ouroboros, exatamente. Então, é uma criatura mitológica, uma serpente que engole a própria cauda, formando um círculo que simboliza... E que veio do Egito, viu? O ciclo da vida. É um símbolo egípcio, africano que ganhou o mundo, né? Sim. Então, ele é um artista incrível. Eu gostei muito dele, por isso que eu trouxe mais obras dele, que eu achei que vale a pena conhecer. Então, vocês podem pedir ao professor, à professora de vocês, para pesquisar mais. Esse artista tem muita coisa, o trabalho dele é incrível. Aqui, uma foto dele,
E uma instalação que ele fez com instrumentos musicais também feitos com material reciclado. Né? Ele quer falar um pouco dessa questão da música, da universalidade da música. E aí ele mistura instrumentos europeus com instrumentos africanos, né? Aí dentro dessa instalação. Olha que ele é fofo. Ele é bonitão, hein? Não é? É. Agora a gente vai falar de um outro artista também muito interessante, que é o Cherry Samba. Ele é do Congo. Esse artista ele é um ilustrador, né? Vocês estão vendo aí, ele trabalha, a gente diria que é uma obra moderna, mas ela tem um quê de pós-moderno, porque ele vai trazendo a desconstrução da forma como ele, né, estabelece os elementos e também a escrita dentro da pintura. Uhum. Então, aí vocês estão vendo uma representação do continente africano e esses aviões todos, né, como uma crítica também a essa chegada, essa entrada, né, do continente estar aberto, né, a essa invasão, digamos assim. E aí ele usou o avião porque ele quis dar a ideia do moderno, né? Não mais a invasão antiga, mas uma invasão atual. Né? Nessas duas obras também, ele faz uma crítica aí à questão, né, do poder. Dá para ver que tem três figuras, né? Uma negra, que está em primeiro plano, elas estão quebradas, né? Elas estão como se fosse uma linha, uma continuidade. Mas quem fala ao mundo, quem é que tem o mundo na língua, é o branco. Sim. Né? Ele Sim, questionando isso. Né? Quem é que tem o poder de falar? Quem é que é ouvido? Né? Quem é que está dominando o mundo através do discurso? São ainda, né, as pessoas brancas. As pessoas brancas. E ali a terra, essa né, é fortíssimo, né? vomitando a violência. Achei tão forte essa imagem. Muito. Né? A terra vomitando os canhões, o sangue derramado. Ali não por acaso parece a América, né? De cabeça para baixo. Né? Se você vê a parte norte está embaixo, ali a América do Sul. Gosto assim. Né? Mostrando o sangue que foi, né, derramado, principalmente pelo povo, né, africano das Américas. Né? E a imposição também, né? Sim. Né? Ver ali o tanque de guerra está posicionado na América do Norte. Né? Você vê ali que ele... América do Norte, leia-se Estados Unidos e Canadá. Sim, né? como... Porque o México não tem nada a ver com isso. A terra, né? Como um ser... Como uma mulher, né? Porque a terra é essa representação. Sim, uma mulher. Uma mulher. A gente vê claramente que ele deixou claro, as né, mamas, a figura né? feminina, as Sim. mamas. Então, é muito rico o trabalho desse artista. Né? Um trabalho de crítica mesmo, de reflexão. Então, é um trabalho muito especial, o Cherry. Eu gostei muito de você ter trazido ele, por ser do Congo, porque quando a gente pensa no Congo, a gente pensa logo o quê? Dança, né? Sim. Dança, música, que é um tipo de arte, mas aí mostrando que tem... A arte é muito ampla, né? As artes. Sim. Você está trazendo outra arte para a gente. Eu tentei trazer vários, não dá para trazer de todos os países. Não, porque 54 países. Não, né? 55 Madagascar, ou 54 já está incluindo Madagascar. Madagascar, Já com tá ele fica 55. dentro É isso então, mesmo. aí, ó, vocês estão vendo uma fotógrafa que ela tem como missão dar uma beleza e um olhar, né, para as tradições do seu país, que é o Mali, Seydou Keita. Aí vocês estão vendo Jane Alexander. Isso é uma instalação, ela constrói esses bonecos aí com cara de cachorro e faz verdadeiros exércitos. Então, ela vem falando da desumanização, né, da humanidade. Aí não está focado só em África, não. Esse outro, o Ben Enuonu, não sei como pronunciar, Atlas, é a representação do Atlas, que é uma figura mítica grega, mas ele não está segurando nada. Sim, né? O sim, mundo sim. é subjetivo. Eu conheço esse artista, me interessa muito a Nigéria. Aí, esse eu conheço. Trabalho incrível desse artista nigeriano, muito bonito, ver que as mãos enormes, né? A posição dele ali. Veja que não é subserviente, é uma posição assim de adoração também, mas com uma força. Esse mundo invisível, né? Com uma força, uma né? Força, Veja exatamente. A força que tem nas mãos dele. Incrível. Incrível. E esse artista da África do Sul é maravilhoso. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre ele. William Kentridge.
Ele é um artista multidisciplinar, ele faz de tudo, ele faz vídeo, ele faz ilustração, ele mistura técnicas e ele é um ativista também. Ele Sim. discute a opressão não só em África, ele discute essa questão da opressão no mundo todo, né? Tem um trabalho dele belíssimo, né? Eu coloquei um pequeno texto sobre ele, né? A maior Sim. figura da cena artística e intelectual da África do Sul. Ele está muito conhecido no mundo, né? E ele criou várias obras em vídeo. Aí essa imagem é parte de um vídeo, Massa. tá? Onde o dançarino ali com sapatilhas, né? De um balé europeu. Mas né? está armado. Ali armado, muito armado, Muito né? armado. E dominando ali no mapa do mundo, né? Ali como ele trazendo essa questão, né? Da dominação pelas armas, né? É porque na África do Sul foi muito forte e muito reconhecido por conta de Mandela, né? Sim, Porque a sim. África do Sul, lá se tinha uma política que teve nos Estados Unidos por muitos anos, de um apartheid muito forte. Sim. Apartheid mesmo, de separação. Pessoas não brancas não poderiam sequer andar para o bairro de pessoas brancas. O Mandela ficou preso por décadas e tantos outros manifestantes. 28 anos, se eu não me engano, né? Então, vejam como na África do Sul foi muito forte essa política de separação. Não à toa a gente tem um artista ativista como esse. Ele cresceu em meio disso. Pois é. Então, aí tem um videozinho dele. Olha que coisa linda. Bota na tela, por favor. Esse vídeo é parte desse documentário que eu estava falando. Aí é só um pedacinho, porque a gente não tem tempo para mostrar, mas é interessante como ele vai trabalhando num vídeo, a ilustração, né, a partir de um livro. E a figura é ele mesmo, andando, né, dentro desse livro, transpondo. Então, tá aí um QR Code que vocês podem acessar para conhecer melhor a obra desse artista. Olha aí, cada página do livro, né, então ele fala. E ele vai passando por toda uma história aí de opressão dentro desse espaço aí, desse livro. É muito interessante essa obra. Vale a pena conhecer. Então, esse artista, Omar Victor Diop, do Senegal, ele é fotógrafo e ele fez autorretratos. Opa! Como é que eu diria? Ele resgatou a história do Senegal a partir dele mesmo e com um viés contemporâneo. Vê que ele está ali de chuteira com o rei, né? Está usando uma chuteira com a bola de futebol. Aqui esse outro, né? Todas as figuras são ele. São autorretratos onde ele vai representando figuras importantes da história do seu país e trazendo esse elemento contemporâneo que ele acha que o futebol tem uma carga muito importante, né, de discussão, que traz a possibilidade de se discutir a questão racial, a questão da dominação, por ser um esporte universal. Aí mais um artista, Zanele Murrola, a gente já viu essa artista, ela discute a questão da LGBT-fobia, Sim. Né? E aí ela retrata mulheres lésbicas. É muito bonito o trabalho dela. Ela diz, estou tentando construir um entendimento do que significa ser mulher lésbica e negra hoje. Né? Interessante. Ela também é uma ativista, né? Uma arte engajada em uma luta. Né? Uma luta que merece, né? Realmente que a gente pense sobre isso, para a gente combater todo tipo de preconceito. Mais uma artista, essa da África do Sul. Essa artista, ela traz os símbolos, né, ancestrais para grandes construções. Inclusive, ela fez até um carro, né, uma arte que busca esse diálogo com a ancestralidade. E aí a gente vai concluir com a Ndidi Dick. Essa obra é uma instalação e ela discute aí a questão da escravidão, né, que foi a diáspora africana, de como esse povo sofreu essa violência tão grande de ter sido levado para outros lugares para serem escravizados. E isso é importante também, embora não seja o que define o continente, né, mas é importante que a gente não esqueça para que isso não se repita. Sim, né, Yolanda? sem dúvida. Vamos concluir? Vamos. A gente teria muito o que conversar, né, amiga? Obrigada pelo convite. Muito bom discutir arte, novas formas de arte, a gente ampliar. E, gente, só lembrando o seguinte, como a gente começou dizendo, isso é arte. A intenção da arte sempre é
ou deveria ser, tirar a gente do conforto, de botar Sim. para imaginar, de botar para pesquisar. Se for muito normal, é colagem, né? É uma coisinha sem Exatamente. graça. Então, Essa vamos é a junto. história da arte contemporânea, justamente sair daquele lugar da Sim. beleza, da arte idealizada, para uma arte que vem discutir as questões que estão postas na sociedade. A gente fala um pouco mais na próxima aula. Tchau!